Glória ao Rei Jesus. Nazaré Pereira, apóstolo, explica sobre o mistério do reino de Deus, dividido em 3 partes: 30, 60 e 100%. Jesus contou uma parábola da semeadura, ou então da semente, do semeador que semeou. A outras 3 foram ruins, caiu na areia. A outra caiu nas pedras, não prosperou. A outra tentou prosperar, foi sufocada pelos espinhos. Mas a outra que caiu em bom coração, um deu 30, outro deu 60 e outro deu 100. Você vai encontrar isso, o apóstolo Paulo explica também isso. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Ouviu? São as 3 glórias. O mesmo Paulo disse que cada um deve edificar no fundamento que se chama Cristo. Mas vê lá com que material você está a edificar a sua casa. Sua casa. Essa casa também é o reino de Deus. Sim, como você está a edificar essa casa? Com que material? Existem 3 materiais ruins: o feno, a palha e a madeira. E 3 materiais bons. Sim, pedras preciosas, prata, ouro. Viu? 3. E uma mulher sábia e inteligente tomou 3 medidas de farinha, introduziu no seio dessas 3 medidas um pouco de fermento e levedou toda a massa. 3 medidas, 3 glórias, 3 níveis do reino de Deus. Sim, quando o homem, glória a Jesus, traz o avivamento na terra, no nível 30, ou então na glória das estrelas, ou então das pedras preciosas, coisas grandes acontecem. Mas mais grande acontece quando o homem traz o mover do reino de Deus. Isso se busca, isso não vem do nada. Não pense que assentados estão a esperar o reino de Deus. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Somente aquele que se esforça se apoderam dele. Se até para entrar, esse esforçar se apoderar para entrar. Para entrar tem que se esforçar. Agora imagina para trazer. Todos correm, mas só um leva o prêmio. Sim, aquele traz o reino para os outros. O nível que ele trouxe é o que vai se manifestar. Acabou. Se é 60, é o nível da glória da lua, ou então da prata. A segunda medida, o segundo nível, 60. Sim, é maior que o brilho das estrelas. Até o valor. Tá vendo? Pedras preciosas, prata, ouro. É incrível. Estrelas, lua, sol, 30, 60, 100. E se o homem trouxer o reino no nível 100, aí está a falar a plenitude do reino de Deus. E a plenitude do reino de Deus alcançará o mundo todo. Mas todo. Todo mundo. Vê, por exemplo, o reino das trevas na plenitude 100. Nas mãos dos americanos. Qual é a nação que escapou? Até as mesmas que dizem ser rebeldes estão sob influência dos americanos. O dinheiro tem que depender da América. Viu? A China, se dizer que nós somos poderosos, é mentira. O Banco Mundial está onde? Está com quem? Nem com os americanos? As organizações estão com quem? Não com os americanos? Nações Unidas, OMS e todas as outras organizações internacionais. Sede na América. Pode ter sede em outro lugar, é mentira. Aquilo é só para quê? Para conversa para o boi dormir. Estão lá todos concentrados em Nova York, em Washington. Sim, ouviram? Porque ele domina o mundo. Por isso qualquer um que se tentasse levantar contra os americanos, ele vai destruí-lo. Porque eles alcançaram o nível 100 do reino de Satanás. Veja, por exemplo, a Igreja Católica. Também na religião, um é político, outra religião. Até as nações muçulmanas, mentira dele, tem que se render ao Vaticano. De dia podem falar e tal, mas à noite os seus líderes estão aí lá. Dobrar o joelho ao Papa. Porque ele é a mãe de todas as prostitutas da terra. E esse é o reino das trevas. O reino de Deus também é assim. Viu? Quer dizer que se você domina, glória a Deus, traz o reino de Deus na terra. Aquele evangelista, o comandante, o guerreiro, o campeão, terceiro a nível 30, é só poucas pessoas, não é poucas, esses 30 é muita coisa, mas muitos vão escapar.
Não, a influência do reino não chegará até nos confins da terra. Se chega a 60, mais abrangente, mas também não chegará nos 100%. Vai se cumprir a palavra de Jesus. E esse evangelho do reino de Deus será pregado até nos confins da terra. Não é esse evangelho da letra, da carnalidade, esse evangelho frio. Não, evangelho que os homens são transformados. Tem que ter a nível 100. E quem alcança o nível 100 recuperou o reino nas mãos dos americanos, nas mãos da Igreja Católica. Não é que eles vão deixar de existir, mas sem oposição e sem força. E tem que respeitar o reino. E para chegar então lá, está a pensar que é comer bolachas, pipocas, está a pensar que é fazer um propósito, está a pensar que é desejar. Não. Todo aquele que luta de tudo deve se abster. E todos aqueles que são alistados para a guerra não devem se apressar com os negócios dessa vida, porque senão não vão agradar aquele que os alistou. Jesus. Amém? Agora, sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na vez passada já falamos, começamos a partir do versículo 16, diante falamos do que é das aflições, das perseguições, da advertência que Jesus preferiu para os discípulos, dizendo-lhes que eles seriam perseguidos, que eles tinham que ter cuidado com os homens, porque seriam traídos, seriam perseguidos, seriam entregues à presença dos governadores e também dos reis, por causa do Senhor, mas aquilo tudo seria para lhes servir de testemunho, tanto a eles como também aos gentios. E o Senhor falou a eles para que eles não estivessem preocupados, porque claro estaria passado pela permissão do Senhor, e não deveriam ficar preocupados porque o Senhor estava com eles no que eles deveriam falar ou responder quando fossem interrogados, porque não seria eles a falar, seria Deus a tomar suas bocas e a falar, nesse caso Deus na pessoa do seu Santo Espírito, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. E por isso Jesus disse-lhes: não sois vós quem falará, sim, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Assim Jesus falou para os seus discípulos, mas que eles tinham que vigiar, tinham que estar atentos. Glória a Jesus. Porque estariam no meio de lobos, ou como ovelhas no meio de lobos. E veja o que ele diz no versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Porventura não é isso que tem estado a acontecer? Por acaso hoje não estamos a viver esses dias? É claro que estamos a viver, não é? Estamos a viver. Estou a fazer uma espécie de uma pergunta retórica, não é? Quer dizer, estou a questionar, estou a responder, mas você também está a responder, porque nós estamos a vivenciar isso. Estamos a ver irmãos a entregar à morte o irmão por causa de dinheiro, por causa de uma outra situação. Uns até não estão a entregar alguém à morte e eles próprios estão a matar. Claro que Jesus, quando fala de irmão entregar o seu irmão à morte, também diz respeito ou tem a ver também com a preocupação que o irmão pratica diretamente contra o seu irmão. Por exemplo, o homicídio. Quando alguém mata o seu irmão, ele fez uma obra de Satanás. Ele entregou à morte o seu irmão, entregou à morte o seu próximo. Que se entregou ao poder da morte, aquele que ele matou. Ele foi usado por Satanás, pelo diabo, pelo demônio,
para fazer aquilo, para entregar o seu irmão à morte. E há aqueles que fazem, não assim diretamente, mas também acabam sendo participantes, que traem alguém, entregam alguém para ser morto. Também participaram. Tá bem? Mesmo não fazendo diretamente, não sendo ele a tirar a vida diretamente, mas só pelo facto de participar ou de fazer a entrega, aquilo que Judas Iscariotes fez, acabou participando também. Tá bem? Porque para matar não é preciso fazê-lo diretamente, mesmo indiretamente, fazendo parte, concordando, só mesmo concordando, acabou também fazendo parte. Quanto mais lançar mão e entregar o irmão à morte. Mas Jesus disse que esses dias chegariam. Eu já disse da vez passada que quando Jesus estava a falar para os discípulos, estava a lhes falar como forma de já de antemão lhes advertir que eles enfrentariam aqueles dias, que quando ele ia se ausentar de sobre a face da terra, eles iam enfrentar aqueles dias. E veja se eles não enfrentaram. Quando Jesus se retirou, eles passaram muitas tribulações, foram afligidos. Exemplo vivo, Tiago, o irmão de João, cortaram-lhe a cabeça. O próprio Senhor Jesus Cristo permitiu que Tiago fosse degolado. Tá bem? Estevão também foi morto. Estevão foi apedrejado até a morte. Aqueles indivíduos que fizeram isso, que entregaram à morte o irmão deles. Nesse caso, o irmão na carne, porque era israelita, e os mesmos que fizeram também eram israelitas. Tá bem? E não só, claro. Mas espiritualmente não eram irmãos, porque eles não criam no Senhor Jesus Cristo. Porque se fossem irmãos, não fariam aquilo contra o irmão deles. Mas espiritualmente eles eram filhos do diabo, eram filhos do demônio, eram filhos de Satanás. Por isso fizeram aquela obra de Satanás, por isso fizeram aquela obra do diabo, por isso que ajudaram a Satanás a entregar a morte. Claro que ele não foi tragado pela morte, mas acabou morrendo fisicamente, mas espiritualmente, porque ele tinha Deus. Estevão, nesse caso, não foi para o lugar dos mortos, foi salvo. O seu corpo foi destruído, mas a sua alma não foi destruída, não. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao santo e eterno Deus. E o Senhor fala que não só os irmãos vão entregar, ou o irmão vai entregar a morte do irmão, o pai será contra o filho, ou os filhos se levantarão contra os pais, nesse caso, contra a mãe, contra o pai, enfim, por isso está a dizer os pais, no plural. Se levantarão e vice-versa. E nós temos visto e temos ouvido vários relatos, de atos que só são de Jesus. Pais matam seus filhos por causa de feijão, como uma história que eu já ouvi, uma triste história de que o pai acabou de matar o filho porque o filho comeu o seu feijão, o feijão que era dele. O filho, como se diz aqui em Angola, papou o feijão, comeu o feijão, e o pai ficou chateado, matou o filho. Tá bem? Também já estamos a ouvir os filhos a matarem os pais. Tá bem? Estamos a ouvir os filhos a matarem os pais. Por quê? Por causa de alguma coisa. Um por causa do dinheiro, outros por quê? Como já ouvi história de alguém também, que desejava que o pai morresse já para ele ficar com a casa. Tá bem? Desejava que o pai partisse já para ele ficar com a casa. Alguém falou que, olha, aqui alguém viu uma mensagem que disse, onde é que é? A mensagem sumiu.
Semana passada o filho matou o pai por causa de 5 anos. O pastor Isaac Monteiro disse isso. Estamos a viver esses dias. Porque também o mesmo Senhor Jesus Cristo havia falado que nos últimos dias o amor de muitos, ou o próprio amor, viria a se esfriar. Tá bem? E por causa de se multiplicar a iniquidade, o pecado, a maldade, o amor viria a se esfriar e pronto. Tá bem? Mas aquele que perseverar até o fim, o Senhor fala, esse será salvo. Quando o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo, significa que muitos não irão perseverar. Significa que muitos vão acabar sendo tragados pela corrupção, vão acabar sendo tragados pela iniquidade, pelo pecado. Tá bem? Só sangue de Jesus Cristo. E o Senhor já de antemão falou para os seus discípulos que eles passariam por situações do gênero, odiados por todos, sim, por causa do Senhor. Mas aqueles que crescem no nome do Senhor, buscassem o Senhor, amariam não só ao Senhor, mas também amariam aos discípulos, aos apóstolos. E assim acontecia. O povo que cria no Senhor tinha em estima, em grande estima, os apóstolos. Todo o povo temia os apóstolos, honrava, todo o povo honrava os apóstolos, mas os gentios e também os judeus ou israelitas detestavam os apóstolos. Assim como eles detestavam o Senhor Jesus Cristo, detestavam também os apóstolos, infelizmente. Era ódio, um terrível ódio. Mas tudo por causa do nome do Senhor. Mas eles estavam a ser usados por Satanás, infelizmente, não sabiam. Estavam a pensar que aquilo que eles sentiam era algo normal. Principalmente os judeus ou os israelitas, porque afinal de contas eles eram povo de Deus outrora, mas claro que já estavam desviados e consequentemente por causa do seu endurecimento, porque continuaram endurecidos, acabaram sendo rejeitados por Deus e até hoje estão endurecidos e rejeitados. Só no final dos tempos é que Deus irá visitá-los, sim, e derramar sobre eles o espírito e vai levá-los a se arrependerem, a se voltarem para Deus. Mas por enquanto estão todos endurecidos. Por isso é difícil um judeu acreditar no Senhor Jesus Cristo, buscar de coração, crer, se tornar cristão. Não é que não é possível, é possível, mas não é fácil. Judeu, principalmente judeu genuíno, os vão acreditando são aqueles judeus não genuínos. São aqueles judeus de terceira, de quarta, uns até nacionalizados, que vão querendo. Glória a Deus nas alturas. Sim, obreiros, estamos nos últimos tempos, mas quando falo propriamente nos últimos tempos, será no final dos últimos tempos. Glória a Jesus. Quando eles se sentirem que estão a ser já, primeiro vão se sentir desiludidos com aquele que eles achavam, ou que eles vão achar que é o Cristo, porque até agora os judeus andam à espera do Cristo. Por isso eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus é só um profeta que apareceu por aí, e ainda aqueles mais conservadores dizem que Jesus é o filho de um romano que apareceu por lá, é profeta do lado dos gentios, de vocês como gentios. Mas nosso profeta é Moisés, e estamos a aguardar pela vinda do Messias. Por isso na casa de cada judeu existe sempre uma taça que eles dizem, existe taça que eles dizem que é de Elias, porque acreditam que Elias ainda virá, como veio, virá, e aí também acreditam que Jesus virá. De Jesus não, né? O Messias, pronto. Até hoje continuam a dizer o Messias ainda não chegou. Por isso, você vai ver no livro livro dos judeus, eles não têm, os judeus mesmo conservadores, não têm esses livros que nós temos do Novo Testamento, eles não usam.
Mas esses livros são inválidos. Tá bem? Só aqueles que acreditam em Jesus, esses é que têm essa Bíblia, que, glória a Deus, que inclui também os que, né, as epístolas, ou então, quer as epístolas como os evangelhos, os 4, como esse de Mateus e os demais. Senão os outros não. Só mesmo o Antigo Testamento. Porque para eles o Messias ainda não veio. Então aceitar ter esses outros livros do Novo Testamento é a mesma coisa admitir que Jesus é o Cristo. Então, como eles não aceitam isso, não acreditam, excluíram isso. Excluíram esses livros. Por isso a Bíblia deles tem menos de 66 livros. Tem por aí 24, se não me atenção, uma coisa dessa. Sim. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pastor não devia ter 39. Sim, tem 24 porque eles, tá bem? Há livros que estão todos juntados. Enquanto que nós, por exemplo, por exemplo, o Reis, vai encontrar 2 livros. O primeiro, o segundo. Mas eles já não, é só um livro. Glória a Deus. Mas não é disso que eu quero falar. Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Glória a Jesus. Os apóstolos começaram a experimentar aquilo, mas que nós estamos nos últimos dias, e no final desses últimos dias, quando os judeus se sentirem apertados, se sentirem traídos por aquele que eles vão pensar que é o Messias, porque o anticristo, quando surgir, vai dizer que ele é o Cristo. Aí os judeus vão fazer aliança com ele, e eles vão acreditar que aquele é o Salvador. Está bem? Vai conceder liberdade, não só, glória a Deus, para Israel, mas também para as nações, e todo mundo vai aplaudir. É claro que quando se diz todo mundo, não significa que todos é que vão se envergar. Muitos dos países lá do Oriente não vão aceitar a liderança dele, mas ainda assim o mundo estará tranquilo, haverá tranquilidade, haverá paz. Mas só que depois ele vai manifestar o lado dele, como dizia alguém, o lado podre. E quando os judeus perceberem isso, vão dar conta que, afinal de contas, foram enganados. Vão se desfazer da aliança. Tá bem? Ele vai tirar as garras, vai mostrar as garras. Vai dizer, pensam que eu sou cordeiro. Eu não sou cordeiro, eu sou o próprio lobo devorador. Eu vou vos devorar. E assim, apertados, cercados, porque o anticristo vai mandar o seu exército para cercar a cidade santa, Jerusalém. Glória a Deus. Hoje é uma Jerusalém profanada, uma Jerusalém velha, cansada, cheia de pecados. Cheia de pecados. Vai ser cercada, o anticristo quase já ordenar para destruir Jerusalém. Eles vão clamar, vão chorar. E com a pregação que já existirá das 2 oliveiras, e vão chorar, vão prantear, e Deus vai enviar livramento para eles. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao ponto, glória a Deus, que tem a ver diretamente com a mensagem. O Senhor fala aos discípulos que eles tinham que estar atentos. Sim, tinham que vigiar e tinham que orar, claro. Mas que eles seriam perseguidos, seriam afrontados, seriam odiados. Glória a Jesus. E eu dizia, vejam se isso não tem estado a acontecer. O irmão mata irmão, o filho mata pai, o pai mata filho. Uns por causa do feijão, outros por causa do dinheiro, outros por causa do sei de quê. Feijão ou comida, vamos assim falar de modo geral. Uns por um outro motivo, como exemplo do que eu estive aqui a falar, de um filho que estava a desejar que o pai partisse já para que ele ficasse com a casa. Ele dizia, esse meu velho não está a bazar. Para você que não entende isso, essa é uma linguagem aqui do calão daqui em Angola, não é? Quer dizer, se o pai não está a perecer, não está a morrer, ele tem que ir já, tem que morrer já para eu ficar com a casa. Tá bem? E esse tem coragem de
um certo dia envenenar ou até usar um meio para retirar a vida do pai. Quando ele notar que o pai ainda está em vida, ele vai se sentindo cada vez mais incomodado e depois vai procurar apressar a morte do pai. Tá vendo? Vai se dizer que esse filho é bom, que esse filho ama seu pai, está a desejar a morte do pai para ficar com a casa? É claro que não. E não é porque é um menino, não, é um adulto. Aliás, se fosse menino, não, quer dizer, ele próprio estaria a pensar: se o meu pai perecer, eu vou ficar na idade que eu estou, eu levo a sofrer e tal. Mas como ele já se achava que era já adulto e que poderia ficar, pensando que ficaria livre, seu sangue de Jesus, ficaria livre, e começou a desejar a morte do pai, tá vendo? Não só esse, tantos outros. Uns que mandam matar o pai, como já ouvi a história também de uma moça que queria mandar matar o pai por causa do pai se opor ao relacionamento que ela tinha com um certo jovem. E o jovem se conhecia que era um jovem perigoso, que era um jovem, enfim. Tá bem. E o pai dizia: mas esse moço não é pessoa para você se meter com ele, é sangue cozido. Tá bem. E ela disse: não, é mesmo ele que eu quero. Eu não quero saber do outro. Mas isso aqui, assim, não é uma pessoa, é uma pessoa. Né? Eu só entendo, tem pessoa assim, pronto, que não é uma pessoa como tal. Tá bem. E o pai estava a dar conselho: procura uma outra pessoa, essa. Não. Olha, até que um certo dia ela ficou chateada, ordenou almoço para o moço e matar o pai. E alguém alertou o pai: olha, é melhor fugir. Se você permanecer em casa, você vai ser surpreendido de noite pelo fulano. Tá mal. Porque a sua filha já concordou com ele que, já que você está a se opor, tirar a sua vida. Ele teve que dormir fora de casa. Tá bem? Por quê? É a maldade, é o mal que existe na terra, que se multiplicou, e o amor de muitos esfriou-se. Muitos perderam o amor, infelizmente. Onde não há amor, só há o contrário do amor: ódio. E Jesus mais adiante fala no versículo 22, ele diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será que é salvo. Aqui nesse caso Mateus, nesse seu evangelho, não põe aquele versículo que eu citei há pouco, de que o amor de muitos se esfriaria, mas Lucas descreve isso. Lucas fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos viria a se esfriar. Mas ambos, quer Lucas como Mateus, glória a Deus, acabam relatando essas palavras de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá bem? Porque não é nada fácil. Por que Jesus diz isso? Primeiro diz que odiados por todos sereis. Eu já falei, quase todos. O mundo como um todo odeia aqueles que são de Deus, aqueles que amam a Deus. Por isso Paulo falou que aqueles que quiserem viver uma vida pia com Deus padecerão tribulações, aflições. Tá vendo? Odiados. E Pedro fala que nós, por amor ao Senhor Jesus Cristo, seríamos vituperados. Mas ele diz que, se isso acontecer, somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque em nós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora você vai entender, ou entende o porquê que essas tais pessoas têm esse comportamento. Como eu disse, eles fazem isso, muitas delas
né? Não vou dizer na sua inocência, na sua ignorância espiritual, sendo usados por Satanás, né? E outras sendo usadas conscientemente, que são os feiticeiros, mas outros nem feiticeiros são, mas na sua ignorância estão a ser usados a odiar, a detestar os filhos de Deus, o povo de Deus. Mas por quê? Por causa do diabo que os usa. E o diabo faz isso por causa do Espírito de Deus que está na vida de todos aqueles que creem em Deus, que buscam a Deus, que queiram viver uma vida pia com Deus, ou que já estão a viver uma vida pia com Deus. Porque o diabo não quer que isso aconteça, o diabo quer que todos vivam uma vida ímpia, uma vida perversa, porque isso lhe agrada. Mas aqueles que querem viver e que vivem uma vida piedosa com Deus, que são piedosos, agrada a Deus e desagrada a Satanás. E os homens também que servem a Satanás, o mundo é controlado por Satanás, o mundo jaz no maligno. Então acabam sendo incitados por esse mesmo que domina sobre eles para se opor, para odiar, para detestar, para se levantar, para ignominiar, para vituperar e até vilipendiar aqueles que são de Cristo, aqueles que servem a Cristo, aqueles que buscam a Cristo. Tá bem? Mas tudo por causa do Senhor. Oh, aleluia. Por causa do Senhor. Mas ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se você está a passar por uma situação de gênero, não desista por nada. Persevere até o fim. Porque no final, você vai ser salvo. No final, você vai alcançar a salvação eterna. No final, você vai alcançar a vida eterna. Aliás, é misto que isso aconteça. Porque se ao Senhor, o nosso Senhor, fizeram isso, e nós? Né? Isso que Jesus disse. Se ao pai de família, se a ele, que é o mestre, fizeram aquilo, quanto mais nós? Mas o que temos que fazer é perseverarmos. É você perseverar. Não pode logo desfalecer, não pode logo desistir, não pode logo dizer, não, está difícil, eu vou desistir, parece que as coisas, não sei o que, assado cozido. Não. Mista que essas coisas aconteçam, porque ninguém vai entrar no céu sem ser provado. Ah não, mas o pastor, você está querendo dizer que que ninguém entra no céu sem ser provado, e aqueles que acreditam em Jesus na última, né? Como se diz, na última hora da sua vida, nos últimos suspiros da sua vida, também não poderão ou não podem ser salvos. Para Deus tudo é possível. Tá bem? Para Deus tudo é possível, mas aquilo é uma exceção, como aconteceu com o ladrão lá na cruz. E a partir de lá manifestou humildade, né? Confessou ao Senhor que ele estava naquela cruz como merecedor dos seus pecados, e até repreendeu o outro que estava a blasfemar contra o Senhor. E por causa disso o Senhor lhe garantiu a vida eterna. E também para aquilo serviu para o Senhor provar que ele, mesmo estando a ser detestado, maltratado por aqueles que lhe haviam crucificado, rejeitado, que estavam a zombar dele, ele ainda os amava. Tá bem? Ele ainda os amava, e que o desejo dele é que todos se salvassem. Até aquele que zombou do Senhor, aquele ladrão que estava na cruz, se ele cresce, também seria salvo. Tá bem? E também para mostrar que a salvação é de graça, não é pagar. Não é pagar, pôr o nome na lista para ser salvo, não é pagar dinheiro, não é fazer propósito financeiro ou votos financeiros. Olha, voto para receber o Espírito Santo, voto para ser salvo, voto, e as pessoas são tão tolas, só sangue de Jesus, que acabam aceitando, acabam acreditando que se ele fizer
aquele voto, ou cumprir aquele voto, se ele fizer, né, ou aquele propósito, vai alcançar a salvação, vai receber o Espírito Santo. Quem foi que disse que o Espírito Santo se recebe por pagar dinheiro? Isso até maldição é blasfemar até quando o Espírito Santo, porque Pedro repreendeu o tal de Simão mágico lá em Cesareia. Pedro e João disseram até Cesareia, porque lá estava Filipe. Filipe curava, libertava as pessoas, curava muitos paralíticos, fazia-os andar. E aproximou-se lá, porque havia lá também um mágico que andava a enganar muita gente, mas depois as pessoas terem descoberto que havia um poder maior que aquele dele, verdadeiro, claro, preferiram seguir a Filipe, abandonar aquele mágico. Tá bem? E quando Pedro lá chegou com o seu companheiro Tiago, que é João, ele foi até lá e viu o que estava acontecendo. Pedro e Tiago e João levantavam as mãos e começaram a ministrar o Espírito Santo sobre as pessoas, e as pessoas começaram a receber o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, como o Espírito lhes concedia. E aquele Simão, quando viu isso, ficou maravilhado, disse: uau, eu até questão de curar as pessoas, não sei o que, tudo, isso não me espantou, porque eu próprio também, com as minhas magias, fazia o que é o mesmo. Mas agora o que me admira é isso. Como assim? As pessoas que pela imposição das mãos estão a receber o Espírito Santo e estão a falar em novas línguas. Ele disse: eu também quero isso. Quanto é que eu posso vos pagar? Quanto é que eu posso vos dar? Oh, Simão Pedro, oh, João, quanto é que eu vos posso dar para me concederem também esse dom? Eu quero esse dom, esse dom. Tá bem? Para que eu também possa não só falar nessas línguas, mas também quando eu impuser a mão a alguém, ele também possa receber o Espírito Santo. Tá bem? E Pedro disse-lhe: olha, você não tem sorte nesse negócio, porque seu coração é mau. Você cuida que o dom de Deus se recebe porque por dinheiro se compra ou se vende. Já pensar que isso é algo que se vende? Se você querer comprar, arrependa-se, porque o seu coração é mau. Peça, ou então arrependa-se a Deus. E ele disse: Senhor, orai por mim a Deus, para ver se ele me perdoa desse pecado. Tá vendo? Mas estamos a ver igrejas que estão a fazer propósito financeiro para as pessoas receberem o Espírito Santo, para as pessoas serem libertas, para as pessoas serem curadas, para as pessoas serem salvas, entrarem no céu. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, porque é da inteira responsabilidade, glória a Deus, o selar da alma humana é da inteira responsabilidade do Espírito Santo, isso. Então, quando alguém aparece a dizer que está aqui propósito para receber o Espírito Santo, propósito para ser salvo, propósito para não sei o que, é uma grande blasfêmia. Mas graças a Deus, creio que você que me está a ouvir já não está nisso. Se um dia você passou em um desses lugares, hoje você já está na verdade. Não há mais de como e nem motivo para se queixar, para dizer que não, eu não sabia, não sabia, que já é falecido. Glória a Deus nas alturas. Não sabia, já é falecido. Agora você precisa permanecer firme e seguir os passos de Jesus. Não desfalecer por nada, nem por causa das afrontas, nem por causa das tribulações, nem por causa das perseguições, nem por causa do ódio de Satanás. O ódio de Satanás, do diabo e dos seus agentes, tem que ser um combustível, tem que ser um motivo para você mais se esforçar, para você mais orar, para você mais buscar. Quanto mais o diabo estiver a odiar você, mais você deve amar a Deus. Quanto mais o diabo estiver a perseguir você, ou então a odiar você, a se opor a você, mais você deve se esforçar em buscar a Deus. Sei que não é fácil, sei que os obstáculos existem, mas confiando no Senhor,
você conseguirá. Amém? Glória a Deus nas alturas. Para terminar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para terminar, isso só mostra, Jesus ao falar isso, que afinal de contas, glória a Deus, a vida na terra não é fácil. Sim. Mas que Deus está com aqueles que estão com Ele. Deus é com aquele que são com Ele. Pois Ele disse, não te deixarei, não te desampararei. Muitas são as lutas do justo, mas também muitas são as suas consolações. Que significa, apesar de existirem lutas, guerras, batalhas, ainda assim existem consolações. Quando você solteiro se casa, é uma consolação, ou não é? Quando você é desempregado, consegue emprego, quando você que não tem finança, de repente Deus abre as portas, você começa a prosperar financeiramente, é uma consolação. Quando você que está doente, de repente fica curado, né? Outra doença parece que não passa, mas de repente você fica curado, é uma consolação. Tá bem? O Paulo falou, muitas são as aflições, muitas são as nossas aflições, mas nele também abunda toda a nossa consolação. Glória a Deus. Por isso, depois da aflição, da tempestade, vem sempre a bonança. Que essa vida cristã é assim. Não é um mar de rosas, mas também não significa que seja espinho, só espinho, até o final, não. Agora, existem uns que a sua vocação é mesmo só de espinho, até a morte. Mas aquilo tem a ver com a sua vocação. Uma aconteceu com Jeremias. Jeremias teve uma vocação que do princípio até o final foi só aflição até a morte. Também. Queria casar, queria tomar uma menina para se casar. Deus disse, você não vai casar, não vai tomar ninguém aqui. Não tome ninguém nessa terra. Tá bem? E teve que obedecer a Deus. Porque melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. De forma rica mesmo. E poderosa. Em nome daquele que vive para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém disse que Deus me livre dessa vocação. Amém, meu pastor. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre. Isso depende de Deus. Amém. Glória a Jesus. Eu uma vez já contei aqui na reunião que quando eu era solteiro, o pastor Isaac Mundelo disse, Deus me livre dessa vocação. Com quem diz, eu não quero viver solteiro até a morte, eu quero ter uma dama, não é? Quero ter uma dama em casa para gerar os filhos, para começar a fazer a bilada. Para começar a fazer muita fubada, como dizia alguém. Muita fubada. Eu, quando solteiro, já sabe, quando solteiro, prontos. Temos uma vida ativa, orar de dia e de noite. Uma vida ativa. De dia e de noite a orar, desde a dormir de joelho. Não significa que hoje não oro, hoje oro. Mas claro, de forma equilibrada, porque já tenho família, não sei o quê. Mas, ainda assim, continuo a orar. De dia e de noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dormindo de joelho. Porque nós não mudamos, não devemos mudar. As circunstâncias não nos devem mudar. Nós é que temos que e devemos mudar as circunstâncias. Só sei que eu, como naquela altura ainda estava com aquele pensamento, por causa de muita santificação. Isso é assim, você vive uma vida plena de santificação. Se for solteiro, depois Deus tira aqueles desejos da carne.
aqueles desejos da carne, querer ter já mulher, querer já nectar. Então Deus tinha tirado aquilo. E eu, quando vi assim, aquelas mulheres pecadoras e tal, eu sentia nojo. Eu sentia repugnação. E eu pensava que, eu me dizia, meu Deus, a princípio não entendia bem o que aquilo significava. Tá bem? Havia vezes até que eu sentia uma indignação, se tivesse que parar à minha frente eu empurrava. Só que depois Deus começou a me dar calma, tem que ter calma, tem que ter equilíbrio. Senão, usando violência, sai da minha frente. Tá bem? E prontos. Eu só sei que depois, quando Deus começou já aos poucos ele tirando aquilo, porque já sabia que o tempo estava a se aproximar para que eu pudesse contrair o matrimônio e ter uma esposa. Então até os sonhos também começaram a mudar, mas antes os sonhos eram só de batalhas, de guerra, enfim. E as pessoas diziam, mas esse irmão, qual é o problema dele? Afinal de contas, uns diziam, será que está doente? Não conseguiam falar-me diretamente, mas só comentavam entre eles, até os servos. E eu, de repente, um certo dia, lembro-me até hoje, tive um sonho de noite. Um sonho, parece que eu fui a uma festa, estava a festa, assim, tipo um boda. Um bode, todos lá a dançar, a comer, dançar, Olha, eu saí de lá, no sonho, eu saí de lá, eu disse, isso é brincadeiras, pá. Eu no sonho estava... Isso é brincadeiras, pá. Eu não quero saber nada de Paulo, pá. Paulo, aquilo é com ele, pá. Eu saí de lá, eu via sair do salão chateado, comecei a andar bem rápido, eu disse, isso é uma brincadeira, eu não quero saber nada de Paulo, pá. Paulo, se ele não casou, aquilo é com ele. E eu depois comecei a correr, eu disse, aquilo é com ele, eu vou casar, qual é Paulo? Paulo, aquilo é com ele, aquilo, o problema é dele. Depois despertei do sonho. Tá vendo? Despertei do sonho. Mas era Deus que já estava a trabalhar para mudar já a minha forma de pensar, os meus pensamentos, porque eu já estava com aquilo, eu não quero saber de mulher. Qual é a mulher? Eu não quero saber, aqui eu só orar. Quando as pessoas se matavam, a dizer, mas esse irmão, eu nem estava nem aí, como dizem os nossos irmãos brasileiros. Não estava nem aí. Eu estava no meu lugar, nas calmas, andar passo a passo. Mas quando Deus começou a mudar, porque era já tempo, glória a Deus, o tempo já estava a chegar, os sonhos também começaram a mudar e os meus pensamentos pouco foram mudando. Ok, mas calma. Mas prontos. Isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas sim de Deus que se compadece. Porque até a pessoa pode dizer, não vou me casar, eu não vou ter mulher, não vou casar, não vou nada, não sei o que e tal. Se não for da vontade do Senhor, a pessoa não vai. Porque eu também pensava isso, dizia, eu também não vou casar, não quero saber nada disso. Por quê? Porque não tinha aquele sentimento. Talvez mais ou menos sentia atração por uma mulher, nada. Deus tinha tirado aquilo. E como eu dizia, eu pensava que aquilo, pronto, mas aquilo que eu sentia, aquela repugnação, aquele nojo, quando vissem assim as mulheres, principalmente aquelas que estivessem mal vestidas, tá bem? Só que depois também comecei um certo dia, depois também falou o mesmo, disse, eu estou a sentir isso, eu falei, eu também estou a sentir isso, eu estava a pensar que fosse até algo assim estranho, enfim, tá bem? Mas depois, a partir daquele dia, percebi que não é Deus que está a fazer isso, por causa da própria santificação. E não só porque estava fechado, só saía para ir comprar certas coisas, depois voltava. E havia até um lugar onde íamos, por exemplo, comer, depois eu ia lá comprar as comidas e levava até lá no templo.
a filha primogênita lá da senhora, começou a me seguir, aquilo é me colar. Mesmo a ver que eu estava duro, mas não queria saber. Eu estava nem queria dar confiança, nem nada. E até a própria mãe até começou a dizer, oh, deixa o outro, não sei o que, você está tentando sempre só incomodar o outro, deixa o outro. Eu não queria dar confiança, eu vi, tá bom. Já que tá sempre a me chatear, está sempre a me seguir. Toda vez que me vê, quer vir sempre fazer suas piruetas. Aí está bem, olha, eu quero fazer um convite a você. Um convite muito especial lá. E ela já ficou, acender já as vistas, a esticar os muzumbos, como dizia alguém. Quero fazer um convite a você, um convite muito especial, você vai gostar bastante. Não sei o que, não sei. É para sair, sim, já vamos sair. Ok, não sei, tá bem, não sei o que, onde é que nós vamos? Vamos à praia, vamos aonde? Eu disse, sim, vamos sair, mas sabe onde é que nós vamos? Nós vamos participar da grande ceia do Senhor. Mas que é isso, ceia do Senhor? É ceia do Senhor. A casa do Senhor. Ele disse, não terei tempo. Oh, mas que é isso? Você não terá tempo como assim? Você tem tempo para ir à praia, para ir não sei aonde, em outros lugares, comer, passear. E agora eu falei para ir à casa do Senhor, você não tem tempo. Não tem tempo, fica para outro dia, não sei o dia. Eu disse, outro dia também já não verá. Outro dia também não terá mais tempo, tá? Não terá mais tempo também. Mas que você já sabe onde é que está o templo, a igreja. Quando você quiser, vai até lá, tá bem? Aí, e a irmã menor, quando viu isso, porque a irmã menor já sabia que a irmã dela mais velha estava a coca do Rufino Boas. Quando ela percebeu que a irmã mais velha não estava conseguindo, então parece, não sei, eles estavam se conversavam, que o Rufino Boas deu bar, ou convidou a mais velha para a igreja, ele não quis ir. Ela já não esperou mais. Foi já a igreja, foi já lá participar da reunião. A menor, nesse caso. Só que eu como nem estava nem aí, começou a tentar já seguir o quê, né? O rapaz que é o Toninho. Começou a tentar seguir o Toninho. O Samuel. Mas também não apoiou nada. Glória a Deus. Mas mesmo assim, tá pensando que pararam por aí os diabos. Aquilo era o trabalho dos diabos. Os diabos não pararam por aí. Aquilo que o apóstolo falou, por exemplo, de montar, os homens lá da contra-inteligência montaram uma rolote bem à frente do templo. Bem à frente do templo. Quando fomos ao óbito do parapastor que faleceu, quando saíamos lá da casa em direção ao cemitério, passamos pela rua onde está o imóvel, né? Onde está, de onde nossa igreja estava. Onde nossa igreja estava. E eu falei ao pastor Jonas e os que estavam no carro, que mostrei-lhes, pronto, onde estava o imóvel. Eu disse-lhes, essa é a famosa rua da Quinta Rita, mas propriamente Quinta Rita é lá em cima, é um salão de festa. E a nossa igreja estava aqui nesse quintal e tal, assim, mas não existia ainda assim um portão fechado e tal, era tudo aberto. Assim, acesso livre. Glória a Deus, mas bem à frente mesmo do quintal, onde estava, ou está lá até hoje o imóvel, mas a nossa igreja nesse caso, os homens da contra-inteligência montaram lá uma rolote e puseram lá trabalhar duas moças, uma mulata e uma escurinha, tá bem? Uma preta e uma, enfim, quase mestiça. Olha, eles são ousados, filhos do diabo, filhos do demônio. Aquela que assim, um dia, assim, quando a moça até fala disso, só que a voz, eu creio que anda a se esquecer desse pormenor. Ou se calhar não costuma se esquecer, se calhar
Ele próprio que não prefere falar, né? Ou que prefere não falar. Depois começaram a usar aquela meia moça para ir até lá, até a igreja. Não ir participar das reuniões. Ir até lá, primeiro, com o intuito de pedir água para beber. A primeira vez lembro-me como se fosse hoje. Dei-lhe a água, bebeu. Retirou-se. Segunda vez foi lá porque quero um pouco de água, quero carregar o telefone e tal. E ela só ia lá na parte de trás, onde estava a cozinha, e não dava diretamente para frente do templo, que dava acesso diretamente para a rua principal. Tá bem? Ela ia até lá, chegava, com licença. Ela sabia que eu estava lá. Tá bem? Sabia também que a apóstolo estava lá mais como apóstolo, estava mais lá no quarto, cada um estava no seu quarto. Nós só nos encontrávamos de noite, após sair do quarto, e nos encontrávamos lá na cozinha, na hora assim, mais ou menos do que é do jantar, quando estivéssemos a comer. E quando não estivéssemos a comer, só nos encontrávamos quando eu ia lá trazer os líquidos lá no quarto do apóstolo, ou quando o apóstolo me chamasse para ir lá receber valores para ir comprar líquido. Se não estávamos lá, depois chegou um período que o apóstolo já não aparecia mais nas reuniões da noite. Eu que fazia as reuniões da noite e após aparecer só já praticamente nos domingos. Glória a Deus nas alturas. E ela ia lá até lá atrás, com licença. Quem? Porque aí era um lugar isolado. Tá bem? Não sei o que, boa tarde, não sei o que, eu quero só carregar telefone. Mas carregar telefone aqui, tá bem. Eu recebia e se retirava. Depois, porque quero água. Só que um dia se deu mal. Eu estava aí lá, tuco. E após estava a sair lá do quarto, foi até a cozinha, né? E de repente, se depara e apanhou um grande choque. Apanhou o choque, ele disse, vem mais. Sua pecadora. Eu também não lhe dizia nada. Ela ia lá, carregar o telefone, tá aqui, tá bom, recebeu o telefone, quero água, tá aqui, água, toma, bebia, se retirava. Ficava a olhar para mim, com quem diz, não fala nada. Tá vendo? Não fala nada, falar. Precisa que tá aqui um pecador, ok? E aqueles indivíduos sabiam mesmo disso, eles queriam uma oportunidade, porque era só pecar, eles logo atacariam, matariam, tá bem? Por isso até eles que percebo antes mesmo de tal moça começar a aparecer lá. Eu ouvi um certo dia, eu estava a passar e os tais indivíduos cabeçudos começaram a dizer nada, até esqueci o nome dela, né? Já nem me lembro mais o nome. Diziam, fulano, nada, não ataca, nada, está a passar, não ataca, nada. Tá bem? Só sei que dias depois ela começou a circular, começou a aparecer lá. Começou a ir até lá. Tá bem? Agora não sei se estava a ser usada conscientemente, se também era lá do CAP, ou então inconscientemente, né? Mas que não passa também do que de uma bruxa, né? Mas que não há para nada. Glória a Deus nas alturas. Aqui estamos nós. Louvado seja Deus. Resistir, ser forte nas tentações e nas tribulações e perseverar na oração. Ou então ser paciente nas tribulações, alegrar-se na esperança e perseverar na oração. E nisso está o segredo para se obter a vitória, para se continuar firme na caminhada, firme no caminho, perseverar até o fim, e assim se alcançará a salvação e o céu de glória. Amém. Glória a Jesus. Vamos dar por terminada a nossa reunião, porque já estamos em tempo. Depois também temos uma reunião geral, e sendo assim vamos nos conectar à mesma para continuarmos a buscar ao Senhor e a ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Pastor Nicolau, para pastor Isaac Mundel, para pastor Kamalengue. Glória a Jesus Amém, Cristo. pastor.
para o pastor Ouro, as amadas obreiras, como a obreira Jena, a obreira Tânia Caetani, glória a Jesus, a obreira Maria Lando Correia, glória a Jesus, a obreira Sofia Chambala, a obreira Esperança, a obreira Linice, a obreira Bela, louvado seja o nome do Senhor. Oh, pastor Fernando, não havia visto o pastor Fernando Moio, glória a Jesus, obreira Estrela Pindalha, obreira Fátima Reis, obreira Yolanda, glória a Deus nas alturas, obreira Fausta Duarte, irmã Ana Massanga, o que falta então para ser já obreira? Tem que ser já. Glória a Deus, Alazne, Alice Cruz, irmã Ana Manuel, irmã Carla Ricardo, irmã Helena, irmã Vilma Estene, irmã Ivani, ou obreira Ivani, ou então irmã Ivani. Glória a Deus, irmão Luzala, irmã Mariana, maravilha de Deus, irmã Patrícia Moraes, irmã Ruth Freitas, irmã Sara, STNSJ, glória a Jesus. Estava também a obreira Tânia, Otávio, glória a Deus nas alturas. Deus abençoe a todos, fiquem na bênção, fiquem na paz, em nome daquele que reina por todo sempre. Já não temos tempo para orarmos, mas vamos orar. Digo orar para quem talvez tenha sentido-se mal, mas vamos nos conectar à reunião geral. Glória a Deus. Se você está com uma dor, se tocar no lugar da enfermidade, quando ter a mão, você vai ficar livre em nome de Jesus. Até já. Glória a Jesus. Obreira Fátima. Amém, amém. Amém. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus, bendito seja Deus Todo-Poderoso. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Com licença, meus irmãos. Amém. 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 Eu não vou forçar. Também.